Finalizando o nosso curso de licitações sustentáveis, nossa última aula abordará dois aspectos: os entendimentos do Tribunal de Contas da União sobre a temática, para tranquilizar aos gestores públicos acerca desse grande mito que é o TCU não deixa. Viremos ao contrário, o TCU incentiva e fomenta as licitações sustentáveis no Brasil. E o segundo ponto da aula será o papel da advocacia pública para a segurança jurídica nesse novo paradigma de política pública, que são as licitações sustentáveis. Iniciemos então com alguns acórdãos que eu separei aos senhores, apresentando alguns aspectos muito peculiares e interessantes da jurisprudência do TCU. Vejamos aqui um primeiro acórdão. O acórdão 1752 de 2011 do plenário do TCU. Nesse acórdão foi uma importante decisão do Tribunal de Contas da União recomendando ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a apresentação de um plano de ação que viesse orientar toda a administração pública federal no tocante às licitações sustentáveis e outras medidas que aumentem a sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos naturais em toda a administração pública. E a observância da legislação, todas as normativas internacionais que eu apresentei aos senhores. É um primeiro passo do TCU para um diagnóstico de como estão as ações de sustentabilidade do governo brasileiro. Esse segundo acórdão é do ano subsequente. O acórdão 4529 de 2012 é da primeira Câmara. E o interessante é que ele expressamente recomenda a um determinado órgão público que sejam instituídas e mantidas rotinas para a inserção de critérios de sustentabilidade nas minutas de edital. E não só. O próprio Tribunal de Contas da União já reconhece que essa não é uma ação meramente jurídica, mas é uma ação também de gestão pública. E o TCU recomendou a capacitação dos membros da equipe de licitação na temática licitações sustentáveis. Seguindo-se um acórdão também em 2012, o acórdão 8058, houve a determinação novamente, da inserção dos quesitos de sustentabilidade nas aquisições de bens e serviços, mas o que eu quero destacar aos senhores é outro aspecto. Acompanhem comigo no quadro. Agregar valores ambientais aos programas internos de capacitação, mobilização e motivação de servidores. É aí, implicitamente, as diretrizes e os eixos temáticos do programa Agenda Ambiental na Administração Pública, que eu mencionei aos senhores na aula passada, estão sendo incentivados pelo Tribunal de Contas da União. Não adianta termos um arsenal jurídico e de legalidade das licitações sustentáveis se não houver capacitação e se não houver uma alteração valorativa e ética institucional em toda a organização. Além da importância destacada no acórdão antecedente de serem agregados valores de sustentabilidade em toda a instituição, no acórdão 691 de 2013, o TCU foi mais além. O que ele nos diz? Que sejam estabelecidos procedimentos administrativos para que sejam criados um grupo de trabalho com participação da assessoria jurídica da unidade para estudar e propor formas de inserção dos critérios de sustentabilidade nas futuras aquisições. Há uma atitude prospectiva e proativa recomendada pelo TCU para que sejam estabelecidas comissões, consultorias, órgãos com o envolvimento dos advogados públicos. Esse maior interface entre gestor público e advogado público lotado em consultoria para que esses valores sejam agregados e efetivamente constem dos editais de licitação. Seguindo-se em 2015, o TCU já começa a avançar e ser mais incisivo nas suas cobranças. Afinal, como nós pudemos verificar, desde 2011 o TCU está monitorando as ações de sustentabilidade pelas licitações. Esse acórdão do Tribunal de Contas da União, ele estabeleceu com mais propriedade a importância de que
sejam estabelecidos critérios e práticas de sustentabilidade. O TCU foi mais assertivo, ele diz diretamente, não apenas está recomendando, ele diz que há uma impropriedade na não inserção de critérios de sustentabilidade nas licitações. Então, o TCU começou a cercar com um pouquinho mais de rigidez se estão sendo observadas ou não essas licitações sustentáveis. A seguir, recentemente em 2016, essa decisão do Tribunal de Contas da União também é muito importante. O que ela nos diz? Que inclua-se nos editais, em observância ao disposto na legislação que nós já verificamos, os critérios de sustentabilidade, mas não é só. O TCU reforça novamente a importância de se pensar na última fase da licitação sustentável, que é a destinação dos resíduos, estabelecendo que sejam separados os resíduos recicláveis e encaminhados a cooperativas de catadores, conforme previsto no Decreto 5.940 de 2006. Um decreto que obriga toda a administração pública federal à constituição de uma comissão de coleta seletiva e a destinação dos resíduos recicláveis federais a comunidades constituídas em associações e cooperativas de catadores. Esse acórdão foi um pouquinho mais além. Ele estabelece que o órgão público deve instituir política para estimular o uso racional do papel, da energia elétrica e da água. É a fase de execução contratual também monitorada pelo Tribunal de Contas da União. E esse monitoramento deve se traduzir em dados quantitativos, na medida que o Tribunal de Contas da União estabelece que seja monitorada a evolução do volume dos gastos com papel, energia elétrica e água ao longo dos anos. Esses são acórdãos que eu destaquei aos senhores referentes ao Tribunal de Contas da União. E nós podemos observar que, ao contrário do que nos diz o senso comum ou a desinformação, o Tribunal de Contas não é contrário. O Tribunal de Contas não proíbe as licitações sustentáveis. Pelo reverso, o TCU é o grande propulsor no nosso cenário nacional das licitações sustentáveis no âmbito federal. E como deve ser a atuação nossa de advogados públicos. Eu sou uma advogada pública lotada em consultoria, sou uma advogada da União e atuo na consultoria jurídica da União em São Paulo em licitações. E qual é o papel do advogado público estadual, municipal ou federal atuando em consultoria jurídica para as licitações sustentáveis? Alguns grandes desafios, não são poucos, mas vamos a eles. Primeiro ponto, é importante que os advogados públicos tenham a percepção de que há uma maior conectividade entre o direito ambiental e o direito administrativo. Princípios clássicos do direito ambiental, como prevenção, precaução, também devem ser gradativamente considerados no direito administrativo, especificamente no direito contratual e nas licitações. Isso demanda novos processos interpretativos e novos processos hermenêuticos que considerem a sustentabilidade como um valor e um princípio constitucional, como bem asseverado pelo professor Juarez Freitas na aula antecedente. Porque há uma nova realidade normativa de gestão que demanda à advocacia pública uma nova postura contemporânea e adequada às problemáticas socioambientais que ingressaram no mundo do direito. E aí é de se pensar, eu trouxe aqui uma citação aos senhores, numa consultoria jurídica que continue focando nos interesses públicos primários e na preservação do meio ambiente em benefício social. E isso destaca aquilo que somos, aquilo que escolhemos profissionalmente atuar, que é a advocacia pública. A advocacia pública como uma função essencial à justiça e pensar na função essencial da justiça e nas implicações práticas, efetivas,
não meramente discursivas, não meramente no parecer escrito, mas na mudança de paradigmas e no avanço na maneira de se analisar os processos licitatórios. É se pensar na constituição do Estado Democrático de Direito Ambiental, muito preconizado pelo professor Canottillo, de todos nós muito admirado na área do direito ambiental, para que essa função essencial à justiça prevista no artigo 131 da Constituição Federal, ela seja efetiva. E essa construção, ela é cotidiana e prática, demandando o nosso envolvimento e a nossa responsabilidade pela defesa do direito ao meio ambiente e dos direitos humanos. Há alguns desafios que nós temos. A importância de uma atuação integrada em prol da sustentabilidade em toda a instituição, seja nas famosas área fim e área meio, uma maior integração da advocacia pública com os gestores públicos em benefício da sustentabilidade. A internalização por nós, operadores do direito, desses novos conceitos, dessa nova hermenêutica jurídica socioambiental que vem se desenvolvendo no Brasil e reconhecendo que há um conteúdo principiológico, ético e transversal do direito ambiental que está também presente nas nossas atuações de consultoria. Essa nova realidade jurídica e de gestão pública das licitações sustentáveis pressupõe uma visão integrada de todo o processo da contratação. Eu me refiro aos 5 R's da gestão pública ambiental. É repensar o consumo estatal. O que compramos? Por que compramos? E quanto compramos? Com a redução desse consumo e a opção, a substituição, por exemplo, do consumo de papel por processos de digitalização. É a recusa estatal por produtos que sejam nocivos ao meio ambiente. É a recusa a se prosseguir contratos, por exemplo, de disponibilização de mão de obra com dedicação exclusiva, que não observem as diretrizes e os regramentos trabalhistas e previdenciários. É reaproveitar os bens, é reciclar os resíduos, com a destinação à comunidade de catadores pelo Decreto 5.940. Como fazer isso? Sozinha a advocacia pública não consegue nada. A necessidade do envolvimento de todos os setores de um órgão público, porque a sustentabilidade traz ganhos de efetividade nos diversos setores, eficiência e também economia de recursos. A sustentabilidade, a licitação sustentável legitima a atuação estatal e a preservação do meio ambiente e imprime práticas de gestão pública socioambiental. Eu disponibilizo ao final o material que embasou essa apresentação, essas 4 aulas aos senhores, bem como agradeço a oportunidade e o interesse demonstrado. Muito obrigada.